Capítulo 23. O suor escorria de Hope em profusão quando alcançou o alto do caminho íngreme que levava aos Reeds. Eram apenas 6 da manhã e o ar continuaria fresco até o sol se levantar mais no céu, mas era uma subida difícil e sua mala estava pesada. Durante 2 dias inteiros tinha ficado fechada no quarto com raiva, frustração e muitas vezes chorando, mas certa de que alguém acabaria vindo pedir que voltasse ao hospital. Ninguém veio. Contudo, nem mesmo os poucos jovens médicos e serventes que tinha por amigos. Por fim concluiu que não seria apenas por temerem o Dr. Truscott, mas muito provavelmente porque nunca a aceitaram. A presença de enfermeiras em hospitais militares era encarada com desaprovação generalizada. Quando se soube que Florence Nightingale estava indo para Scutari, Bennet contou que quase todos os médicos mais velhos se mostraram indignados. Talvez a única razão pela qual Hope fora tolerada durante todo aquele tempo fosse por ter provado ser útil em Varna e porque era a esposa de Bennet. No entanto, o que quer que Truscott e os outros que o apoiavam tivessem contra ela era um ato de estupidez monumental dispensá-la exatamente quando o hospital estava tão sobrecarregado. Sendo assim, naquele dia ela partira para se juntar a Bennet, no hospital de campanha da Brigada de Fuzileiros. Estava assustada, preocupada com a reação de Bennet, com a maneira como seus colegas oficiais encarariam sua atitude e como seria morar de novo num acampamento. Em Varna tinha sido muito diferente. Todos estavam esperando para ser transferidos, e quando as pessoas adoeceram, ficaram gratos por ela poder ajudar, independentemente de quem fosse. Ninguém havia previsto que daí a 1 ano metade deles teria morrido ou estaria ferida. Lembrou-se do entusiasmo quando finalmente o navio saiu da Bulgária, todos tão certos de que todas as doenças tinham ficado para trás e que estariam de volta em casa a tempo para o Natal. Será que estariam em casa para o próximo Natal? Sentou-se em uma pedra para recuperar o fôlego, olhando para o porto lá embaixo, lágrimas de ansiedade enchendo-lhe os olhos. Estava com 4 meses de gravidez e, apesar de suas roupas esconderem a barriga cada vez maior, isto não seria possível por muito mais tempo. Bennet perceberia logo a verdade e ficaria zangado por ela não ter lhe dito antes. Virou-se ao ouvir vozes masculinas e enxugou apressadamente as lágrimas. Alguns soldados vinham em sua direção carregando gabiões, os curiosos cestos em forma de funil, que eram enchidos com terra e usados na construção de defesas. Imaginou que talvez estivessem procurando raízes e lenha para as fogueiras. Não era possível distinguir a qual regimento pertenciam, pois não estavam usando nada que se aproximasse de um uniforme, apenas calças escuras e camisas soltas sujas, ambos com barba escura e espessa e cabelos compridos desgrenhados. Um deles perguntou se ela havia se perdido. Não, estou apenas descansando depois da subida. Levantou-se e caminhou até eles para explicar que iria encontrar seu marido. Siga por lá, disse o mais alto, apontando na direção do mar, onde ela avistava barracas e cabanas à distância. Se continuar neste caminho aqui, vai chegar às trincheiras e pode ser perigoso. Hope seguiu na direção que eles tinham aconselhado, mas, quando se aproximou do acampamento, ficou confusa. Nada parecia o mesmo de quando passara por ali com Bennet. É verdade que era um dia cinzento de inverno e havia apenas um mar de lama e barracas. No momento não conseguia se orientar porque o sol fazia tudo parecer diferente
e com todas as novas cabanas e até umas nesgas irregulares de grama crescendo de volta, ela não reconhecia nada. Lembrava-se de que antes a tenda grande do hospital se destacava de todo o resto e não ficava longe das trincheiras. Quando a substituíram por uma cabana, teriam instalado no mesmo local ou bem perto? Arrependeu-se de não ter contado aos soldados quem era seu marido e a qual regimento pertencia, pois talvez soubessem encaminhá-la direto a ele. Seus pés latejavam com a longa caminhada. O braço doía por causa do peso da mala, e ela não queria andar até o final do acampamento e ser obrigada a voltar. Parando por um momento e protegendo os olhos do sol, estudou a disposição do acampamento. Para a esquerda estavam as defesas russas. De vez em quando uma rajada de tiros vinha de lá e finas nuvens de fumaça pairavam no ar da manhã. Muito mais perto, ainda à sua esquerda, eram as trincheiras britânicas. Não que pudesse avistar muito mais do que montes de terra de onde estava. Nem sabia se estavam ocupadas porque não podia haver ninguém, e não havia resposta ao fogo russo. Mais perto ainda, havia barracas, cabanas e muitos homens. Carroças, cavalos e mulas. Uma das cabanas era maior do que todas as outras, e ela pensou que talvez as carroças estivessem carregadas com feridos, para descer ao hospital de base. À sua direita ficava o resto do acampamento, estendendo-se até o acampamento francês, onde estava ocorrendo pesada fuzelaria. À frente havia uma grande área aberta com um mastro de bandeira que ela não se recordava de ter visto anteriormente. Tinha certeza de que se tivesse passado por ali com Bennett a caminho do hospital de campanha, ela se lembraria daquele mastro. Então seguiu para a esquerda, indo na direção da cabana maior. Só quando estava perto da primeira fileira de barracas é que reparou como ficavam próximas umas das outras, cordas de retenção e cavilhas, formando uma pista de obstáculos pela qual ela não podia passar. Conseguiu encontrar um caminho em um ponto, depois foi parar em outra fileira exatamente igual, em seguida em outra. Não havia soldados ali. Nada, além de barracas e mais barracas. E ela não enxergava mais a cabana que queria alcançar. Quando começava a perder as esperanças de sair daquele labirinto, esgueirou-se entre duas barracas e saiu em um caminho com nada mais à sua frente, a não ser as trincheiras. Alguns soldados, levando uma carreta com seu canhão, estavam 300 metros mais abaixo, e ela começou a caminhar na direção deles. De repente ouviu alguém gritar atrás de si: "Senhora Meadows!" Ao se virar, viu Robbie, o marido de Queenie, com um grupo de outros fuzileiros que ela reconheceu. Era bom ver rostos conhecidos. Ela parou, esperando que eles a alcançassem. De repente, uma explosão de tiros veio das linhas russas. Os homens correram abaixados em busca de cobertura, mas, espantada, ela viu Robbie girar e tombar para trás, deixando cair o rifle segurando a coxa. Ela nunca vira ninguém ser alvejado antes. E por um segundo não percebeu o que acontecia até ele cair no chão. Os outros fuzileiros imediatamente começaram a atirar na direção dos russos. Mas Hope viu assustada que Robbie estava na linha de fogo do inimigo. Via o sangue jorrando no chão ao lado dele enquanto tentava rastejar para fora do alcance dos tiros. Porém, não ia conseguir sair dali sozinho. Sem parar para pensar, Hope largou a mala e correu para ele. "Afaste-se!" gritou Robbie quando a viu chegando. Mas Hope ignorou a ordem, chegou até ele e o deitou de costas. Uma bala zuniu perto da sua orelha, tão perto que sentiu o seu calor, enquanto segurava os braços de Robbie e o arrastava para trás em direção à fileira de barracas. Era um homem grande e pesado, e foi como se seus braços estivessem sendo arrancados dos ombros. Mas ainda assim, ela insistiu, ignorando mais uma bala que passou perigosamente perto.
Estamos fora do alcance agora? Perguntou ela sem fôlego, quando atravessaram a primeira fileira de barracas. Pensei que estivéssemos fora do alcance lá, disse ele com voz fraca. Eles devem ter se aproximado, mas acho que aqui estamos bem. Hope estendeu no chão, sua coxa era uma massa ensanguentada, mas com a calça era impossível avaliar a extensão do ferimento. Hope arrancou uma faixa do vestido para fazer um torniquete e apertou-o acima da ferida. Depois se levantou para tirar a nágua e usá-la para estancar o sangramento. Os disparos continuavam, e enquanto segurava o pano em cima da coxa ferida de Robbie, Hope olhou freneticamente em volta em busca de ajuda. Vendo um soldado mais abaixo na fileira de tendas, ela se levantou num salto e gritou para ele acenando com os braços. Uma ferroada quente atingiu seu braço esquerdo. Ela caiu ao lado de Robbie, pressionando o braço com a mão direita. Droga, também fui baleada. A ferida ficava entre o cotovelo e o pulso. Uma tira rubra de carne ensanguentada de 5 centímetros de largura, debaixo de um buraco na manga de seu vestido azul. Já vira centenas de feridas muito piores, sem nem pestanejar. Não doía muito, mas a visão fez ela se sentir prestes a desmaiar. Espero que o soldado traga alguém, disse ela sem forças. Acho que não vou poder mais ajudar você, Robbie. Afrouxe o torniquete em 1 minuto. Depois, o aperte novamente. Hope, acorde. Bennett salpicou água fria no rosto da esposa. Depois arrancou o que restava da manga do vestido no braço ferido. É você, Bennett? Murmurou ela debilmente, com os olhos ainda fechados. Sim, sou eu. Você está no hospital, você desmaiou. Rob está aqui também? Sim, ele também está aqui, bem ao seu lado. Abra os olhos e você o verá. Bennett achou que fosse desmaiar. Ouvira os tiros, mas não havia nada de incomum nisso. Então, mal tirou os olhos do que estava fazendo. Aí, alguém gritou que havia 2 baleados e um era uma mulher. Por alguma razão inexplicável, instintivamente soube que era Hope. O fuzileiro Tomlinson já a estava carregando para o hospital quando Bennett correu para buscá-la. Estava tão sem vida nos braços do homem, os cachos escuros, caindo em cascata e o rosto branco como cera, que por um momento terrível pensou que estivesse morta. Acho que ela apenas desmaiou, senhor, disse Tomlinson. Foi alvejada no braço. Ela arrastou Robbie para longe dos tiros, a coisa mais valente que já vi. Nos 2 segundos antes de se recompor para pegar Hope nos braços de Tomlinson e ver que a ferida era pequena, Bennett sentiu uma espécie de pontada de dor incandescente percorrer todo o seu corpo. Como o médico sabia que qualquer um, mesmo sua amada esposa, poderia ser vítima de uma doença, mas nunca imaginara que seria alvejada. Ele próprio muitas vezes escapara por pouco, porém ele e seu assistente frequentemente precisavam correr sob a fuzilaria para recolher feridos. Vamos, querida, abra os olhos, disse ele com ternura, afastando-lhe os cabelos do rosto. Os lindos olhos escuros se abriram e ela sorriu para ele. Então, virou a cabeça para olhar Robbie deitado ao seu lado. Ele vai ficar bem? Sussurrou. Acho que sim, graças a você. Fez aquele torniquete rapidamente e cobriu a ferida. Vou tirar a bala agora. Em você não é preciso, a bala passou de raspão em seu braço. Bennett fez um curativo no braço de Hope e deu-lhe uns goles de conhaque, depois assumiu o atendimento a Robbie, que um servente preparava com uma limpeza para que a bala fosse removida. Comparada com a maioria das feridas de tiro, era um trabalho relativamente simples, pois a bala não penetrara muito fundo.
Além disso, Robbie estava em melhor estado de saúde do que a maioria dos outros, porque Queenie tratava bem dele. Com bons cuidados, ele sobreviveria. Ao mesmo tempo que Bennett removia a bala com cuidado, sua mente estava em Hope. Um dos soldados trouxera a mala que ela tinha deixado cair, e bastou dar uma olhadela na bagagem para deduzir que Hope viera para ficar. Sabia que ela não teria vindo, a menos que surgisse algum tipo de problema no hospital. Ela adormecera e sua cor havia retornado ao tom normal de pêssego. E, na verdade, parecia ainda mais bonita do que de costume, os cílios escuros parecendo pequenos leques nas bochechas. Passaram-se algumas horas até Bennett ter a oportunidade de conversar direito com Hope, pois já havia 5 feridos e 2 doentes com febre no hospital antes de ela e Robin serem levados para lá. Bennett tinha a própria cabana agora, e logo que Queenie ficou convencida de que Robbie poderia ser deixado sozinho por um tempo, ele lhe pediu que levasse Hope para a cabana e preparasse algo para ela comer. Quando chegou lá, viu que Hope praticamente já se sentia em casa. Apesar do braço machucado, tinha reorganizado a maioria de suas coisas e estava sentada na cama de campanha pregando um botão numa camisa. A cena deu-lhe um nó na garganta. Você deveria estar descansando, disse ele, sentando-se ao lado dela e tirando a camisa de suas mãos. Estou descansando, meu braço está bem. Na realidade, quase não dói mais. Bennett não acreditou. Sabia que ia doer por algum tempo. Bem, então me diga o que a fez vir para cá. Ela explicou e só então começou a chorar. Bennett ficou lívido. Na verdade, era só o que podia fazer para não sair intempestivamente porta fora. Pegar emprestado um cavalo, ir até o hospital e agredir Truscott. Mas forçou-se a esperar até ter tempo para refletir. Hope precisava de um marido e um médico naquela hora, não de um cabeça quente. O que mais afetou Bennett foi a tristeza dela por ninguém visitá-la depois que Truscott a dispensou. Conjecturou que o que ela sentiu nos 2 dias passados, sozinha no quarto, imaginando que ninguém gostava ou se importava com ela, devia ter sido semelhante à angústia porque passou quando Albert a expulsou de Briargate. Você está errada em pensar que ninguém gostava de você, disse ele, abraçando-a com força. É verdade que alguns dos oficiais mais antigos têm preconceito contra mulheres em hospitais, mas quase todos comentavam que você é uma excelente enfermeira. Truscott é um fóssil. Ele devia ser empalhado e colocado numa caixa de vidro, como amostra de espécie extinta. Por que ninguém veio me ver então? Perguntou ela aos prantos. Aposto que ninguém sabia, disse Bennett. Aquela enfermaria é separada do resto do hospital. Lembre-se de que você não percorre as outras enfermarias para entrar e sair dela. A menos que um dos serventes contasse a alguém o que aconteceu, como eles saberiam? E não iam falar sobre o assunto se um ou ambos tivessem sido subornados por Truscott, com rações extras. Hope enxugou os olhos. Não importa mais de qualquer maneira, disse ela, não agora que estou com você. Bennett sorriu com a reação positiva dela. Você vai mudar de opinião quando pegarmos mais chuva. Isto aqui se torna o lugar menos alegre da criação. Não para mim, ela sorriu. Não pode ser quando você está aqui. Passaram-se 2 semanas até Bennett reparar de fato que Hope havia mudado um pouco, desde que se haviam separado. Estava encantado com o fato de seu braço se recuperar muito bem e ela ter bom apetite. E embora tivesse observado que ela parecia se cansar com facilidade,
Atribuiu isso à natureza do árduo trabalho que vinha fazendo por tanto tempo. Como ela parecia estar vendendo saúde, com faces rosadas, olhos brilhantes e cabelos lustrosos, o fato de estar mais sossegada, talvez até meio retraída, não era nem um pouco preocupante. Havia passado por poucas e boas no ano anterior, e ele não podia esperar que ela continuasse endiabrada e tão ardorosa como tinha estado na lua de mel. Bennett acompanhou Rob ao hospital de base e, depois de fazer as recomendações para os futuros cuidados dele, descobriu que acertara ao achar que a maioria dos médicos, incluindo o chefe da equipe, desconhecia que Hope havia sido dispensada. Todos com quem falou ficaram consternados. Muitos disseram nunca terem entendido por que ela fora afastada do setor de admissão, onde era tão valiosa. O Dr. Anderson disse que investigaria o assunto e mostrou profunda preocupação com Hope. Para sua grande decepção, Bennett não conseguiu encontrar Truscott. Parecia ter ido para o acampamento de base francês no dia anterior e não se sabia quando retornaria. Mas, àquela altura, Rob havia espalhado a história de como Hope o resgatara sob fuzilaria, e ela própria fora alvejada. Quando Bennett saiu do hospital naquele dia, teve a suprema satisfação de ver o Sr. Russell, o correspondente de guerra do jornal The Times, ao lado da cama de Rob. Estava ouvindo atentamente a história de Rob, que Bennett não duvidava que incluiria os méritos de Hope como enfermeira e como acontecera de ela estar junto das trincheiras naquele dia. Foi numa noite muito quente no início de maio que Bennett começou a suspeitar que Hope estava escondendo algo dele. As trincheiras francesas estiveram sob pesada fuzilaria a noite inteira, e Bennett acordou e a encontrou sentada junto à porta olhando para a escuridão. Aproximou-se dela e, em silêncio, viram o céu se acender com os tiros de canhão por algum tempo. Com tantos tiros, a esta altura Sebastopol já deveria estar toda destruída. Será que vamos conseguir ir para casa? Disse Hope de repente, e suas palavras soaram impregnadas de desalento. Devíamos ter feito o ataque à cidade como foi planejado, disse Bennett, passando o braço em torno dela. Mas Lord Raglan parece ter se curvado aos desejos dos franceses. E suponho que, como eles têm muito mais homens do que nós, talvez seja mais sensato. Não me importo com o motivo disso tudo, balbuciou ela. Morreu gente demais, e para quê? O resultado dessa guerra vai trazer algum benefício para alguém? Bennett não conseguiu responder. Em sua mente estava o espectro das ruas de Portsmouth, Plymouth e outros portos, todos cheios de homens mutilados mendigando. Seria igual em Moscou, Paris e Constantinopla. Hope estava certa. Ninguém se beneficiaria com aquela guerra. Olhou para ela e viu que estava chorando. E isso apertou seu coração porque ela era tão linda, mesmo em lágrimas. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros nus, pois usava apenas uma leve camisola branca. Mas enquanto uma das mãos enxugava as lágrimas, a outra descansava em cima do abdômen, quase como proteção, e ele reparou pela primeira vez que não estava mais plano. Tinha ficado contente quando percebeu que ela ganhara um pouco de peso enquanto estavam afastados, pois isso significava que tivera alimento suficiente. Nunca lhe ocorreu que poderia haver outro motivo.
Bennett tinha conhecimento teórico sobre gravidez, mas na prática, sua experiência pessoal limitava-se ao resultado final, quando o bebê vinha ao mundo. E, em geral, só se chamava um médico quando havia complicações. E imediatamente teve vontade de enfrentar Hope e perguntar por que não lhe contara. Mas, de alguma forma, sua postura abatida lhe deu a resposta. Ela não queria ser mandada para casa sem ele, mas tampouco queria ficar ali, no meio de toda aquela loucura cruel. Bennett fez o que seu coração lhe disse para fazer. Levantou-se, depois se curvou, a pegou no colo e a levou para a estreita cama de companhia. Então fizeram amor. Ela não tentara ainda desde a chegada dela no acampamento, por mais que a desejasse, pois seu braço estava dolorido e ela parecia muito cansada. Ajoelhando-se ao seu lado, ele a beijou repetidamente. Abaixando a camisola dela com delicadeza, e viu e sentiu que seus seios estavam cheios e pesados. Acariciando e beijando cada centímetro de Hope, deleitando-se com o perfume e a maciez sedosa de sua pele. Nada mais importava, nem a guerra, nem seu dever para com o exército. Tudo o que importava estava ali, apenas eles dois. Lá fora ouviram mais tiros vindos do acampamento francês. E alguém tropeçou num balde em algum lugar próximo. Escutaram um homem soltar um palavrão e o imaginaram pulando em uma perna só e segurando o dedo do pé esfolado. Então Hope começou a rir, e o som do riso dela de alguma forma clareou a escuridão, apagou a feiura e a desesperança ao seu redor. Bennett também riu ao se ajoelhar e olhar para ela ali deitada. As primeiras luzes do amanhecer iam chegando no céu, o suficiente para enxergá-la claramente. Os cabelos escuros desgrenhados e rebeldes, o rosto rosado com a paixão e o corpo cheio e feminino. Bennett pousou as mãos na barriga nua, acariciando-a. Nós o fizemos numa noite de paixão, mas talvez depois de outra você vá me contar oficialmente?